Quem entende de futebol sabe que a Inglaterra inventou esse esporte maravilhoso e famoso em todo o mundo. Mas nem sempre você inventar algo irá dizer que você será o melhor. E esse é o caso da Inglaterra. O país que até 1966 não havia ganhado nada. Pelo contrário, só colecionava decepções. Inclusive, a maior zebra da história das Copas do Mundo, que foi em 1950 aqui no Brasil, foi onde os ingleses perderam para os amadores dos Estados Unidos. Porém, nesse ano de 66, que a tristeza ela se foi. Com o país sendo campeão da Copa do Mundo, que foi disputada em sua casa. Uma seleção que tinha, dentre outros nomes, Gordon Banks no gol, Bob Moore na zaga, Jack Charlton, que era irmão do meio-armador Bob Charlton, Wilson lateral esquerda, Stillings de volante, Peters no meio, Alan Ball, Hunt e Hudson, fechando o trio de ataque. E no banco, o mítico e lendário treinador Alf Ramsey, que assumiu a seleção 3 anos antes e já dizia para os seus jogadores: vamos ser campeões do mundo. Mesmo a seleção não sendo a grande favorita em vista da seleção brasileira chegar ao torneio sendo a atual bicampeã do mundo. Só que com muita bagunça da CBD em organizar a seleção e também a selvageria dos europeus em cima de Pelé, o Brasil acabou saindo na primeira fase. Já os ingleses, eles estrearam no grupo 1 líderes, passaram líderes mortal dos ingleses. Isso por conta que, muitos anos depois, lá em 1982, iria ocorrer a famosa Guerra das Malvinas entre os dois países. Mas em campo, Antônio Hattin, por indisciplina e pelo olhar controverso, como disse o árbitro alemão Rudolf Kettler, mesmo o juiz não sabendo uma palavra em espanhol. O argentino ele ficou mais de 10 minutos em campo exigindo uma explicação até chegar um intérprete e explicar toda a situação para o jogador e retirá-lo do gramado. Porém, o caso gerou um fato positivo. A FIFA, após isso, decidiu instituir cartões em jogos oficiais. Na semifinal, a Inglaterra jogou contra a Alemanha Ocidental, que revelava naquele Mundial o lendário jogador Franz Beckenbauer. Diante de 95 mil pessoas no mítico estádio de Wembley, Inglaterra e Alemanha proporcionaram uma final cheia de gols, emoções e, claro, polêmicas. O jogo e faltando o terceiro gol, e o assistente afirmou ter visto o gol. Depois de muita indecisão, o gol acabou sendo validado. Anos depois, análises mostraram que a bola ela não havia cruzado toda a linha. Pelo contrário, ela estava a 6 centímetros de passar completamente. Mas para não deixar dúvidas, 3 gols na final contra a Argentina em 2022. A Inglaterra, enfim, era campeã do mundo, coroando uma geração fantástica de jogadores que infelizmente seria a única. Após toda a sua história, o país ele nunca venceu uma Eurocopa que teve um começo lá em 1960 e nem mesmo com a nova competição que a UEFA inventou, que é a Nations League, a Inglaterra conseguiu levantar o título. Mesmo com várias gerações de grandes craques que os ingleses já nos revelaram na década de 80, 90 e até mesmo o século XXI, a Inglaterra ainda continua numa seca maldita que não conquista um título desde 1966. Por isso, essa seleção que conquistou o único título na história do país é uma seleção imortal.